Amados irmãos, amadas irmãs, após nós termos visto a artimanha do inimigo, fazendo com que nós abandonemos o primeiro amor, a artimanha do inimigo que faz com que nós duvidemos do amor e o cuidado de Deus quando as tribulações nos atingem. A ação do inimigo, fazendo o mundo entrar em nossas vidas, fazendo com que nós tenhamos uma união com o mundo e amemos o mundo. Após vermos essas ações do inimigo e vermos que é possível vencer por meio do Espírito 7 vezes intensificado que o Senhor nos dá, agora vamos ver sobre a situação da igreja em Tiatira, o Senhor falando para a igreja em Tiatira, aos vencedores da igreja em Tiatira. Apocalipse 2, versículos 26 a 29, diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, o Senhor se dirige ao vencedor da igreja em Tiatira. Vencer o quê? Qual foi os pontos que esse vencedor venceu? Nós sabemos da situação da igreja em Tiatira. Nós vimos a idolatria. O inimigo introduz ídolos em nossas vidas. O inimigo introduz ídolos que tomam o lugar de Deus em nossas vidas. O inimigo também faz com que nós tenhamos fornicação espiritual. Isso é o quê? Isto é, por um lado, nós queremos Deus, mas também, por outro lado, amarmos o mundo e termos uma relação intensa com o mundo. Quem é o nosso marido? Quem é o nosso Senhor? Não é o Deus, o nosso Deus? Mas o inimigo, então, introduz muitas coisas para que nós cometamos a fornicação espiritual. Na igreja em Tiatira havia também os ensinos de demônios. Você pode perguntar como isso é possível. Nós precisamos perceber que o inimigo de Deus, de uma maneira muito sutil, introduz pensamentos e ensinos que vão contra Deus, ensinos que promovem as coisas das trevas, as coisas do inimigo. Nós podemos ver isso hoje no meio cristão. Quantas coisas foram já introduzidas. E nós podemos ver na carta à igreja em Tiatira que o Senhor diz que lá estavam as coisas profundas de Satanás. Ser vencedor é vencer tudo isso. E é possível vencer. Por isso nós temos que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Por isso nós temos que desfrutar do Senhor. Isso é algo muito importante. Vamos ver ainda qual a artimanha que o inimigo usa contra a igreja em Sardes e a importância de nós vencermos também.
Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículos 5 a 6. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós sabemos da situação da igreja em Sardes. Tinha um nome de que era vivo, mas estava morto. Uma igreja com nome de que está vivo. Isso quer dizer que somente tem uma aparência, mas uma igreja que perdeu a vitalidade. E ainda mais, o Senhor diz que a igreja está morta. É uma igreja que não faz nenhuma diferença se existe ou não existe. Porque é uma igreja morta. Não incomoda o inimigo de Deus. Mas o Espírito 7 vezes intensificado é que nos dá vida e nos faz vencer a condição de morte. Vencer a morte espiritual na nossa vida, para que nós nos tornemos um cristão que faça diferença. Você pode ver a igreja em Sardes não está sofrendo nenhum ataque do inimigo. Por que não está sofrendo nenhum ataque do inimigo? Porque não incomoda o inimigo. E você, amado irmão, amada irmã, você incomoda o inimigo. Então podemos ver, é possível vencer. Porque o Senhor fala com o vencedor. É possível vencer. Vamos reagir. Nós temos o Espírito 7 vezes intensificado.